Então vamos lá, pessoal. Então a gente precisa de uma convenção sobre representação numérica. A gente tem que conseguir representar os números e a gente precisa de uma convenção sobre como colocá-los, sobre como trabalhar com esses números. É por isso que nós precisamos da representação numérica. E, obviamente, as operações, nós sabemos fazer as operações nossas, nós precisamos transpor essas operações para a nossa representação numérica. Como eu falei para vocês, no início era uma bagunça. O computador do José não falava com o computador do João. Certo? A gente pensa, um sistema binário, tá? Nem sempre os computadores trabalhavam com sistema binário, já trabalharam antigamente com o sistema BCD. Eu ouvi falar disso? Né? Decimal codificado em binário. Você pega 4 bits e representa apenas 10 valores nele. Parece simples, né? Agora, como é que você quer representar? Esse cara aqui, esses 4 bits que a gente colocou, eles representam 10 valores. Só para dar uma visão geral. Então, você tem 4 bits aqui, e você vai representar valores de 0 até 9. Ok? Não é difícil para a gente aqui nesse momento, basta descartar, certo? As letras do hexadecimal. Legal. O problema é que aí você quer representar outro dígito. O que também não é um problema. Aí você pegou um byte e passou a representar o número de 0 a 99. O que algumas pessoas podem achar até interessante. O problema é depois quando você quiser somar dois números desses. Como é que você soma dois números desses? Agora sua conta começa a ficar mais complicada. Certo? Então, isso aí era uma representação que era usada em algumas máquinas no passado. E depois começaram a trabalhar também, colocaram números de ponto flutuante. Números de ponto flutuante demoraram muito tempo para ser padronizados. E tem problemas muito grandes ainda hoje que a gente pode olhar sobre a representação de números de ponto flutuante. Em especial, a precisão que você quer deles. Você não deveria ser autorizado a pegar uma representação de ponto flutuante e colocar mais precisão nela. Você não deve colocar nem mais. Parece que mais é melhor? Não. Se você mudar a precisão para mais ou para menos, você está fugindo do padrão. Você está forçando resultados errados de alguma forma. Resultados mais precisos são considerados errados, infelizmente. Porque você falou que a representação tem 32 bits. Se você gastar 80 bits para isso, você está tendo uma precisão a mais ali que, segundo a expectativa da pessoa que estava programando, aquilo não era para acontecer. Certo? O número pode estar mais correto, mas o programa vai dar um resultado diferente nesse computador em relação ao outro. E aí você pode esperar um resultado X e dar um resultado Y. Que talvez não tivesse que testar. Você pode ter feito a conta mais precisa, mas ter chegado a um programa com resultado não esperado. Certo? Então, ponto flutuante tem esse problema. Você não consegue armazenar coisas muito grandes. E você não consegue armazenar coisas com uma precisão muito grande, conforme vocês viram, provavelmente em cálculo numérico, que vocês falaram, né? É verdade? E aí vamos pegar aqui um outro problema. Int i, float f. Ok? Qual o tamanho do inteiro? 32 bits. E do float? 32 também, certo? Tudo bem? Isso quer dizer que eu posso fazer o que vai acontecer quando eu fizer isso? Oi? Eu vou ler o i com outro valor que não é o que eu queria ler? Me dá um exemplo, Eduardo, melhor, ao invés de genérico, vamos tentar me dar um exemplo. É. Não, eu prefiro exemplo. Eu prefiro exemplo. Um mal. Eu vou trocar esse um mol por um valor um pouquinho menor que ele, certo? Que dá o mesmo problema. Que valor um pouquinho menor que ele que dá o mesmo problema? Um mol menos 1, né? Hein? 300. Vamos tentar menor ainda. Oi?
Raiz de 3? Não, raiz de 3 também não. Qual o valor que vai dar problema aqui? Qual o primeiro valor desse aqui que vai dar problema lá, gente? Ó, tá falando dele. Aí, menos 1. Tá, mas vamos pensar positivo. Entendeu? Menos 1 também. Menos 1 é o valor que vai dar problema. O que vai dar problema? Vai dar problema? Oi? 10? 10 a quinta. 10 a sexta, 10 a oitava. Vamos lá, gente. Parece pico agora. Vamos lá. Leilão. 10 a nona mais um pouquinho. 10 a décima. Ok, então a gente achou dois valores aqui. 10 a décima. Oh, legal. Falei que ia usar pouco, mas na hora que eu quiser usar, ele está bagunçando hoje. 10 a décima e 10 a menos 1. Esses dois caras vão dar problema, certo? Hein? Vão dar problema entre aspas, tá? 10 a menos 1, o que vai acontecer? Não. Vocês estão programando em C. Não tem nada de arquitetura nisso aqui, gente. Isso aqui não tem nada de arquitetura. Vamos lá. Definição da programação em C. O que acontece se eu fizer ali? F igual a 10 a menos 1. Vamos colocar esse cara aqui primeiro. Isso quer dizer que F é igual a 0,1. Supõe, então, que esse cara aqui... Oi? Vai dar warning. O programador em C ignora os warnings. Vamos embora. O que vai acontecer? Não botar o warning nenhum, porque o warning é para os fracos, né? Aí, o que vai acontecer? Vai dar 0. É 0. Você pega a parte inteira daquele número. É isso que você está falando para ele. Me dá a parte inteira do F. Sem warning, sem nada. Me dá a parte inteira do F. Me dá a parte inteira do F. Legal. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar esse cara para cá e ele vai dar 0. Ótimo. Muito boa. E 10 elevado a 10. Vai dar o quê? Aí é mais legal, né? Eu tenho que descobrir exatamente quais são binários e tentar encaixar esse cara lá. Quais bits que apareceram. Vai dar um overflow, você ignora o overflow, então você pega aqueles bits lá e copia para cá. Então vai dar alguma coisa. Essa alguma coisa é uma sequência de um número bem grande que deu overflow, que pode parecer pequenininho para você. Vai depender de você colocar 10 a 10 e representar esse cara em binário. Tudo bem? Ok? 10 a 10? Por que não vai funcionar? Essa é a pergunta. Você não viu? Fernando, por que não vai funcionar? Isso. Vamos lá, vamos tentar. Que chutes você faz? Vamos supor que seja. Vamos supor que 10 a décima seja maior que 2 a 31. Qual é o problema de ser maior que 2 elevado a 31? Está como 0? É 0. Cuidado, vocês estão transformando decimal em binário assim, olha. Muito. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Opa, conversão básica para binário aí. Vai dar isso? Concorda? Vai ter um monte de bits. Eu não estou querendo escrever 10 a 10 aqui não, mas pelo visto talvez a gente deva fazer. Hein? Vai ter um monte de bits. Você vai pegar os bits ali, isso aí para você vai ser representado de alguma forma que não é exatamente 10 a 10 para você. Não vai aparecer 10 bilhões. Por que não aparece 10 bilhões? Porque o inteiro não coloca 10 bilhões. Tudo bem? E agora eu posso fazer o contrário? Oh, legal. Oh. Tá ficando meio estranho. Eu posso fazer o contrário?
funciona? Quando é que isso vai dar problema? Você consegue enxergar que aquilo ali também não pode funcionar? Teoria de conjunto, gente. Você tem um conjunto de 2 a 32 valores aqui. Você tem outro conjunto de 2 a 32 valores aqui. Os dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, cabem a mesma quantidade de coisas. Se você achou uma coisa no conjunto de K, de float, que não cabe no conjunto de I, tem que ter uma coisa nesse caso aqui que não vai caber no de K. Faz sentido para vocês? Ok? Ou não? Faz sentido? Quem são esses caras? Agora que vem. Se eu pegar um número muito grande, ele vai cair? Tem que ser um número muito grande? Ou ele pode ser uma coisa diferente? Mas o algarismo significativo é o que você considera decimal, que significa similar. Por exemplo, sabia que 0,1, esse cara aqui, é uma dízima binária? Pô, mas só tem um algarismo significativo. E aí? Falhou tudo, né? Estragou tudo agora. Né? E aí? Qual o problema? O que você tem que ver? Você consegue enxergar alguém que não vai caber? Vocês conseguem concordar comigo que vai ter alguém que não pode caber? 2 elevado a 31? Nada. O seu cara, 2 elevado a 31, cabe. 2 a 31 cabe. 2 a 31 mais 1 não cabe. 2 a 31 menos 1 não cabe. Oi? Não, binário, limpinho, número inteiro lá. Oi? 2 a 31 mais 1, tem uma redução binária bem limpa para ele. 2 a 31, bit lá no canto, um monte de zero e um bit 1 aqui. Oi? Exatamente, a questão de precisão. Como eu armazeno isso? Certo? Eu vou ter um espaço de bits para armazenar. E se eu precisar de mais do que essa quantidade de bits, eu vou ter problema. E aí o que eu faço? Pego o bit mais à esquerda que eu coloco, 2 a 31, e boto o bit mais à direita. Encho os dois. Aí eu falo que eu tenho que armazenar todos os zeros do meio. Eu falo que eu preciso armazenar 31 bits. Ele não deixa. Não vão caber 31 bits. Vão caber 23 bits ou 24, depende de como você olha. Certo? Então você consegue armazenar. Você consegue 2 a 24 mais 1. Esse aqui está ok. Esse aqui não está ok. 2 a 25 mais 1 também não está ok. Quando eu venho para cá, ele para. Já notaram isso? Eu vou resolver isso não. Bom, então, o que aconteceu aqui? O que nós temos aqui? Nós temos um limite de armazenamento. Esse é um ponto importante. Certo? Há uma limitação no armazenamento de números flutuantes. Além disso, nós temos um outro problema interessante. Pensando em dois números de pontos flutuantes, tá? Certo? Pensando que você colocou lá. E aí mais pra frente você faz. Quanto dá isso? Deveria dar 1, né? Se era 1, vai dar o quê? Pode dar 0. Pode dar 0. É verdade? Porque você tem limite de precisão. Aí você vai ter que falar parecido com o elemento numérico, talvez não essa expressão. Imagina um time muito grande. Esse cara muito grande mais 1 é ele mesmo. Menos ele, tá 0. Ok? Tudo bem? Triste. Ok? Então isso aqui é algo bem triste que
acontece, mas vai acontecer bastante com a gente. A gente vai perder precisão também. Dito isso, o que mais vocês querem saber de pontos flutuantes? Vamos lá. Que dúvidas vocês têm? Vocês anotaram coisas aí, não? Vocês anotaram. Mas você vai fazer uma sombra de pontos flutuantes. Rápido para isso, você vai descobrir como fazer sombra de pontos flutuantes. Mas o que a gente vai fazer? O que mais a gente vai fazer? Investigação, visão. Investigação também. Você faz sombra de investigação. Sempre que a gente faz investigação de segundo plano. Mas o que? Tem uma característica muito interessante do ponto flutuante. O ponto flutuante foi criado por um padrão I3E 754. Esse padrão, ele queria que você... O número de pontos flutuantes deveria ser representado de tal forma que, se você usar uma comparação de magnitudes inteiras, ela continua válida. Consegue pensar nisso? Vamos comparar dois números de pontos flutuantes como se fossem inteiros, você pega nesse ponto correto. Depois a gente vai ver um exemplo. Não tem nada a ver com aquela representação, inteiro, não tem nada a ver com aquilo ali, e ainda assim a gente está fora da forma. Ele foi planejado para fazer isso funcionar. Interessante, né? Porque aí você usa o mesmo comparador de peso. Então, economizei essa operação. Tem mais uma pergunta? Tem mais aqui? Só lá de trás, eu e companhia. Fizeram uma fila para frente. Existe uma próxima semestre, então aqui, na terceira. Legal, gostei, parabéns. E aí, pessoal, mais perguntas? William? Pergunta, pessoal. Sobre os números inteiros, Pedro? Tudo bom? Você cansado, né? Claro, bem esquerdo. Não dorme direito? Dorme? Dorme muito fácil. E aí, vamos lá. O que a gente tem mais? Vamos lá, pessoal. Oi? Como é que é a organização da posição da notícia? Como é que a gente bota um ponto flutuante lá? Já falei para vocês que são 32 bits, certo? Ok? Tô falando. Sou eu, né? Tem alguma coisa aqui. Fazer assim, né? Bom, vamos lá, pessoal. Nós temos 32 bits. Esse aqui é o nosso float. E nós temos 64 bits para o double. Eu vou deixar os 64 bits para depois, a gente vai falar do float e a gente generaliza para o double, tudo bem? Só para poder ficar mais fácil, certo? O que nós temos é a divisão dele em 3 pedaços, ok? O primeiro é o bit de sinal, depois nós temos o expoente e depois nós temos a mantisa, certo? Nós vamos ter então 1, 8 e 23 bits. Essa é a ideia geral. Bom, é assim que a gente representa números de pontos flutuantes. Você pega 32 bits e quebra ele em pedaços. Por que escolher essa quebra, gente? Por que foi escolhido essa? Oi? Ah, eu falei agora há pouco, mas antes disso, por que escolher esse tamanho de cada campo? Bom, bit de sinal você não precisa de mais de um bit, tudo bem, isso é o único passo. E os outros? Certo, então vamos transformar a mantice de 23 em 28, por exemplo? Eu tenho o expoente aí. Então a gente faz assim, ó, deixa o sinal com 1 bit, deixa o expoente com 8 e bota a mantice com 40. Aí você pega a palavra. Estão notando que tem limite? Não dá para você ficar colocando qualquer coisa? Isso aqui é uma solução de compromisso, certo? É uma solução de compromisso. As primeiras placas de vídeo só tinham precisão simples. Eles começaram com precisão dupla algum tempo depois, quando o pessoal se usava fortemente para aplicação científica, certo? Bom, então a gente tem que fazer uma solução de compromisso, e uma solução de compromisso
é a gente pegar e colocar 23 bits para a notícia. O interessante dela, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é sinalizado, ele tem sinalização, mas não é um bit de sinal. Okay? A mantissa, ela aqui tem 23 bits, mas você consegue armazenar 24 bits nela. E aí começa a mágica. Como você coloca 24 bits e 23? Lembra que eu coloquei 2 a 24 mais 1, eu falei que caberia. Lembra disso? Eu falei agora há pouco? 2 a 24 mais 1 cabe. 2 a 24 mais 1 cabe. Estranho, né? Ok? Bom, vamos lá. A gente vai colocar isso daqui a pouco. Mas vamos voltar para esse cara aqui. Bom, a parte do sinal é fácil. Certo? A parte do sinal é fácil. É só você virar e falar. Seu número é representado com menos 1 elevado a S. Se S for 0, esse cara é 0. Se S for 1, esse cara vai ser negativo. Tudo bem? Então, o sinal realmente representa número negativo e 0 representa números que não números positivos. Tudo bem? Ok? Aí nós temos que trabalhar com a mantissa. E aí que entra a nossa representação da mantissa. A mantissa nossa é 1, mantissa. Como é que eu faço os 24 bits? Eu adiciono um bit a mais nela, um bit implícito nela. Sempre existe esse 1, Então, se quer representar 2 elevado a 24, significa que é um número 1, um bit 1 e um monte de zeros, certo? Esse primeiro 1 você nunca representa. Tem um bit implícito lá. Por que isso? A gente vai ver daqui a pouco, mas a ideia geral é que eu economizo um bit aqui. Certo? Tudo bem? E aí, mais o que a gente faz? Como representa o zero? É uma boa pergunta. Esse é o momento que eu esqueci. Vitor, como é que a gente representa o zero? Está anotado aqui, a gente vai. Daqui a pouco eu já mostro para vocês. Mas o que? Vamos colocar uma coisa aqui. Era do zero também? Bom, e aí? Agora a gente precisa do expoente. Como é que a gente representa o expoente? A primeira coisa para atrapalhar a gente, ou para ficar um pouquinho mais difícil, mais fácil para o computador e mais difícil para a gente, é que é na base 2. Mas já era esperado, não? Você esperava que fosse na base 10? Não, já é na base 2. E aí, como é que a gente faz? O problema é o seguinte, aquele expoente falando, não sei o que acontece, mas vai. Isso aqui já está. Ontem eu fui dar uma palestra e aconteceu a mesma coisa. Certo? Oi? É quase isso. Vontade já. O que nós temos aqui? Você tem aquele expoente lá de 8 bits e aquele expoente lá, ele poderia ser representado como a gente está acostumado, em complemento de 2 e tudo mais. Mas, dada a pergunta do Alexandre, que a gente quer comparar esses números, a gente não pode representá-lo como complemento de 2, infelizmente. Então, o que a gente vai representá-lo? Nós vamos representá-lo como uma representação de deslocamento. 2 elevado a 2 elevado a expoente menos 127. Considera aquele número ali como um número sem sinal. Ok? Subtrai 127 dele. Por que a gente está fazendo isso? A ideia geral deles é o seguinte: imagina que você quer comparar aquele número de 32 bits ali, todinho, certo? Com outro número de 32 bits, pensando que eles são inteiros. O que você vai fazer? Primeira coisa, compara sinal por sinal. Sinal por sinal, você já sabe comparar. Se um é positivo, outro é negativo, o positivo é maior. Concorda comigo? Legal, passou. Fica a comparação. Qual o próximo bit a ser comparado? Expoente, né? Você não pode comparar a mantissa. Você tem que comparar o expoente mesmo. Você tem que saber quem é maior. Não é verdade? Então, se você pensar o próximo bit do expoente, o que for 1 tem que ganhar. Se um for 1 outro for 0, o que for 1 tem que ganhar, não é verdade? E qual o problema do complemento de 2? É que 1 tem que perder, né? Não é verdade? Se for tudo 1 ali, vai ficar menos 1 como complemento de 2. E você não quer. Isso aí seria menor do que o expoente pequeno.
você quer que o próximo 1 ali valha como um resultado grande. Então, a ideia de trabalhar, a gente vai detalhar isso aqui daqui a pouco, mas é uma representação por deslocamento. Você simplesmente pensa no número que você quer, certo? Ok? Soma 127 nele e guarda lá. Pega o número que está lá, subtrai 127 e é o que vai ser representado. Ok? Pensa na escala, você simplesmente deslocou todo mundo 127. Você fez todo mundo ficar positivo. Aí você representa entre 0 e 255. Ok? Essa é a ideia geral. Tá bom? Tudo bem? Entenderam a motivação por trás desse deslocamento? Okay? Simplesmente porque aí a gente resolve o problema da Alexandre. E a gente não tem mais uma tarefa na aula de hoje. Ensinar a comparação de números de construtores. O que eu faço? Tudo bem? Vai bit a bit, igual você sempre fez, e você consegue comparar. Olha que legal. Ajudou? Ok, então vamos lá. Agora falta a pergunta do Vitor lá. E o zero? Mas não vai ser zero. Porque tem um 1 implícito. E aí? Como eu faço dar zero? Na verdade, nós temos dois zeros. Nós temos dois zeros. Tem o zero positivo e o zero negativo. Três coisas, né? Tem dois zeros. Zero positivo e zero negativo. O que acontece? Se você colocar expoente zero e mantissa zero, certo? Ele vai considerar como zero. É uma representação especial. Quando você coloca o expoente como zero, ele considera como números representados de forma especial. E aí, se você colocar a mantissa toda como zero, ele vai zero. É uma exceção da regra. Oi? E aí, tem outra coisa interessante. Porque você tem zero, já que você tem uma representação especial, você vai ter zero. Você vai ter infinito. E como é que você tem infinito? Falta infinito lá, tem um expoente que você vai colocar e vai ajudar aqui no infinito. E ele já tem uma outra representação interessante chamada nota number. É um número que não é um número. Como assim? Pega qualquer número que seja um número e divide por zero. O que vai dar? Um número que não é um número. Então você consegue representar também. Então ele tem alguns valores especiais, combinações especiais, que não seguem esse padrão que eu acabei de falar para vocês, que representam nota number, infinito, positivo, negativo, e representa o próprio zero. Tudo bem? Ok? Isso tudo a gente expande para 64 bits. Qual o tamanho do expoente em 64 bits? Não é, né? É? Também não. Foi? 31, 12. Ninguém já 32 ainda? Vai esperar, foi? Foi, não. 11. Parece só mais um pouquinho, né? Sabe que isso é expoente, gente. É 2 elevado a esse cara. Você pode ir 2 elevado a 127, você pode levar a 2 elevado a 1024. Olha o crescimento que você fez de mim. Você precisa crescer tanto quanto você. Não é necessário. Okay? Por outro lado, você aumenta a mantissa. E aí, uma coisa que vocês mencionaram logo cedo, o número normal tem a precisão de 7 casas. Certo? Você tem a precisão de 7 algarismos. Ok? No fundo, isso vai de 7 e 11 números que você consegue representar. E um espaço meio assim estranho, porque você consegue colocar 7 com bastante precisão, incrementar mais um no último algarismo, sabe? E conseguir achar o próximo, mas você bota os números com mais precisão para você relaxar um pouco essa representação. Okay? Porque nem todos os valores vão estar preenchidos ali. Você tem só 2 elevado a 23 valores ali, combinações de expoentes de um lado para o outro. Todos sem sinal? Não, você não consegue. Você pode colocá-lo com um sinal positivo, que é um efeito parecido, mas não é o mesmo resultado. Não tem a cara. Eu não vou perguntar o que você gostaria de pensar no seu. Ah, ok. Não, ele é valorizado com a essa é uma boa pergunta. Mas o que vocês querem saber sobre flows?
comparar um float com um inteiro sem sinal. Você compara, mas o resultado não vai fazer o menor sentido. Ok? O que acontece? Na verdade, assim, você sempre pode comparar. Aí, nesse caso, o que você quer fazer é converter ou o inteiro para float e fazer a comparação, ou converter o float para inteiro e fazer a comparação. Certo? A ideia de comparar dois floats usando o comparador de inteiro é para facilitar o seu hardware. Não é porque você quer que a representação entende. Você simplesmente quer algo que facilite o seu hardware. Da mesma forma que a gente usa complemento de 2 para representar números negativos, que aí a gente pode usar o mesmo somador de números positivos que a gente usava no passado e ele continua funcionando. Ok? Simplesmente para facilitar o hardware. Tá? Você conhece a bit-a-bit? Ele vai comparar os pontos bit-a-bit. O expoente tem essa forma de deslocamento, certo? E quanto maior esse número, maior significa. Okay? Então ele vai comparando o expoente. Comparou o expoente. Aí lembra que tem um 1 implícito? Ele está aqui nessa segunda barra verde. Ok? Então o 1 implícito também funciona. Okay? Não, ele vai em sequência. Ele pensa que são 32 bits de sequência. Ele vai realmente olhar esse cara como se fosse um inteiro. Ele não converte para inteiro. Ele pega, ok, inteiro é esse cara. Vamos para bit. Tudo bem? Então é mais direto ainda. Pega o primeiro bit, segundo, terceiro, quarto, quinto, e vai comparando bit a bit. Certo? Né? A double? Tem. Geralmente, o que você vai ter? Você vai ter, é muito comum que você tenha um sufixo, certo? Você tem um sufixo para colocar as instruções. Então, são as instruções de add pode virar float add, certo? E aí é muito comum que seus processadores trabalhem com não como float double, certo? Mas sim como single precision e double precision. Que são simples e que são duplas, certo? Então, por exemplo, no MIPS você tem fadd.s e fadd.d, ok? Mas isso varia de acordo com a arquitetura. Mas é muito mais comum você encontrar os termos single precision e double precision, e todos eles são postos do código. Porque float, na realidade, é a expressão de single precision, ok? Que, por sinal, a gente chama de ponto flutuante, mas em português deveria ser vírgula flutuante. Ele separa a casa decimal por vírgula, não por ponto, ok? A tradução não deveria ser literal. Ele vai comparar ele trabalha com tudo dentro dele, um pouquinho mais expandido. Ele quer os pedaços, trabalha no tempo. Aí ele viu que esse cara aqui deu foi zero. E a notícia dele de zero, lembra que ele tem um indício ali? Ele não tem um indício dentro dele, tem um indício, não aparece lá. Aí deu tudo zero, legal, então eu posso pensar desse jeito. Bota, acerta. Então, no caso, é para você ganhar mais um nível de precisão. Tá? E essa precisão não é tão grande, né? Tá, ela não é tão grande. Não é recomendado você fazer contas que precisa de cada decimal por pessoa. Você deveria fazer com double. Uma parte do deveria fazer com double. Tá? E a complicação que acontece está muito tratada por hardware. Então, os projetores aplicativos estão preocupados. Tem outras complicações piores que a gente vai ver daqui a pouco, relacionadas com arredondamento. Então, vamos ter que pagar bem mais. Okay? É a mesma coisa, não? 1,2 e 1,20 é a mesma coisa? Vamos chamar.
Na representação final, não. Vamos botar 1,25 para facilitar? Pode ser? Tudo bem? Deixa eu botar para 1,25. Então, seu nome mesmo que eu esqueci? Ramon. Vamos representar 1,25, a primeira coisa. A gente não... Como é que eu represento 1,25 em binário? Vou dar a dica para vocês. O 1 é 1. A vírgula 0, 1. Tudo bem? Se a gente fala que esse cara aqui, olha, esse cara aqui vale 1, esse aqui vale 0,5, esse 0,25. 0,125 e blá, 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 blá. Tudo bem para vocês? Então, Ramon, é esse cara que eu quero representar. Tudo bem? Como que eu coloco esse cara na forma que a gente pegou no slide anterior? Dessa forma aqui embaixo. A gente tem que colocar ele da forma 1, que é chamada de representação normalizada. Ah, ele já está. 1, já está. Então, todo número nosso de pontos flutuantes, a gente faz a conversão e coloca ele na forma normalizada, 1, e ajusta o expoente adequadamente. Então, você poderia ter expoentes diferentes de matriz ali fazendo casamento, concordo com você. Mas, para ficar na normalizada, só tem uma forma. Tudo bem? Ok? Então, nesse caso aqui, a gente teria o expoente igual a 0, né? Ok? Expoente igual a 0. E o sinal igual a 0 também. Tudo bem? Sinal igual a 0. Expoente igual a 0. Mas calma aí, como é que eu guardo expoente igual a 0? Como é que eu faço? Eu tenho que somar 127. Aí. Certo? Então a gente vai colocar aqui. Certo? E 101. Como a gente falou, o 1 ele está aqui implícito. Então a gente vai pegar o 01. Oi? 2 elevado a 0 dá 1. Aí eu multiplico 1 por aquele valor. Hein? Não, o positivo é o sinal aqui, né? Esse é o sinal. Esse aqui é o sinal. Esse aqui é o expoente guardado aqui dentro na forma de deslocamento. Você soma 127 para ele. Por que você está somando 127? Para ele ficar aparecendo aqui como um número, certo? Que você possa fazer a comparação. Certo? Essa é a regra de armazenar. E aí, aqui entra o seu número. Só um detalhe aqui importante, é um erro bem comum de vocês, é começar daqui para cá. Não faz sentido, né? Você representa 1 aqui como 1, 0. Ok? Aí 1,1 você representa como 1, 1. Certo? 0,1 você bota 1,01, 1,01, você começa daqui. Você começa de lá que a gente começa. Mais precisão vai ganhando bits para direita. Tá? Tá faltando 1? Não, não tá. Tem um 1 implícito. Essa barrinha aqui representa um 1 implícito. Sempre vai ter esse cara. Não, não. Ele tem que armazenar esse, ele tem que colocar o número da forma 1, isso aqui é fixo. Isso aqui é fixo. Isso é fixo. Você tem que representar o seu número dessa forma. Todo número de pontos flutuantes você tem que escrevê-lo dessa forma. 1, dando um binário. Vamos pensar só a versão em binário, só para aparecer. Só para poder facilitar. 0,1 em binário. Isso aqui, na realidade, é o nosso bom e velho 0,5, tudo bem? Em decimal, tá bom? O que você faz? 0,1 em binário é igual a 1,0 vezes 2. 2 elevado a 1. Certo? Aí a gente vem aqui e coloca positivo, né? Então, o nosso sinal vai ser 0. O nosso expoente
é 127 mais 1. E 1 vírgula está aqui, né? Opa, 1 vírgula eu não uso, né? A gente pega o resto e bota aqui. Oi? Não decimal, que é muito mais complicado. Vamos fazer ele também, certo? Calma aí. Deixa eu fazer o mais simples primeiro para mostrar o que eu queria. Tá? Tudo bem? 1 vírgula sempre aparece aqui. Tá bom? Ele sempre fica aqui como se fosse na divisão. Ele não vai aparecer, ele está implícito. Oi? Menos 1, desculpa. Menos 1. Desculpa. Obrigado, Ramon. Menos 1, o que significa que é 126, né? Obrigado, Ramon. 3,25. Nós temos dois números para mostrar aqui. Vamos lá. O 0,1. Isso aqui é decimal, tá? E 3,75? 75. A gente começa a botar uns números meio fáceis. 25 também dá. Ok? Vamos lá, senhores. Papel, lápis e caneta. Alguém quer mais um? Diga. 0,3. Vamos lá. 0,3. Mais algum? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos tentar. Tentem fazer sozinhos. Depois eu converso com a pessoa que está do lado. Ok?
Como é que você não perde dinheiro no banco, então? Calma aí. Esse negócio aqui pode dar problema de precisão. Para quem já fez 0,1, deve ter visto que é quase 20 até o fim do mundo. Certo? E aí, como é que você não perde precisão? Usa inteiro. O seu saldo bancário em centavos, né? O saldo do banco em centavos. Você tem 100 reais. Você tem 10 mil centavos. Pronto. Aí só a vida você volta ao vivo. Olha que legal. Gostou? Simples. Pronto. Você quer mais precisão? Você quer ter quantas casas depois da vida? Isso a gente chama de precisão fixa. Certo? Uma formato chamada precisão fixa. Você define a sua escala. Vou trabalhar em milissegundos, meu tempo. Ok? A minha escala é milissegundos. Um segundo representado por minuto. Então, vamos usa. Não. Ufa, né? Quem que usa? Certo? Alguns programadores de cálculo usam. Certo? Você não deveria, mas alguns programadores usam. E construtor de plano de precisão. Você usa quando você pode. Então, muita computação científica usa construtor de plano. Eles servem de tamanho astronomicamente grande. Você vai usar, quando você quer calcular, mesmo o sistema, por exemplo, planilha, que está no plano. Se você tem um valor, você não calcula esse valor, mas você sempre começa a verificar. Então, o custo de conta a partir da mesma origem. Ótimo, você vai ter um erro por cada hora, você tem que ir. Daí, o banco, você vai precisar todo dia e vai acumulando isso. Entendeu? Então, você usa a construção assim. Mas enquanto você não vai usar dinheiro, não, você não usa. Porque é um dado tipo de fixa. Quando você consegue usar a precisão fixa, não usa. Aquela fiscada, você falou que o seu saldo do banco é centavo, você fala, poxa, primeiro meu dinheiro, né? Então, você vai multiplicar o seu número de saída. Então, você fala, você vai ver isso na conta inteira. Oi? Quantas casas você quer? 8 casas? Tá bom? O que você acha para você? É fixo, é sempre fixo, sempre aquilo. Você vê, por exemplo, um fundo de investimento, ele te dá lá, sua quantidade de cotas tem 8 casas decimais. Legal. Você fica com o número de contagem a cada 8. Olhando o científico, você tem um número fixo de casa. Se você tivesse, você fazia direitinho. Aí você tem que tomar cuidado porque vai ter um outro problema, né? Você resolveu o problema do ponto flutuante, você falou que você tem 20 casas. Resolveu o lado aqui, mas você vai ter um problema do outro lado. Do outro lado agora. Não sobrou nada para o inteiro dos seus 2 filhos. Acabou? Você não pode representar quase nada. Então, tem que tomar cuidado. Você tem inteiro dos 2 filhos. Quer trabalhar com 54? Vamos trabalhar com 54. Ok? Mas esse é o seu lugar. Tá? Entendeu a questão numérica aí? Certo? Você tem que comprar uma questão numérica. Está muito bacana. Pensa bem, sabe aquela maquininha de moeda? Ok? Aquela maquininha, muitas das vezes, é uma máquina de dados. Uma coisa que não é nem um processador lá dentro.
um contador, um somador. Sabe somar o valor da moeda e pronto. Poxa, então vou colocar uma unidade de constituinte naquela coisa. Então, ela conta tudo isso inteiro. E tem um LED lá da vírgula que está sendo o tempo inteiro. Mas não contando porcentagem, você tem que pegar e aqui. Aí o que acontece? Você tem 6 anos, que falou que eu consigo aqui. Não, eu não consigo. Ok? Tudo bem? Mais uma vontade agora? Mais aliviado, seu dinheiro no banco não está tão livido para os senhores? Nem na bolsa? Nem da bolsa? Oi? Bom, então vamos lá. Escondendo seus colegas, né? Vê se pode. Esse cara aqui, o que vocês chegaram? Eu sei que é o seguinte, ele vai ser 1, mas vamos lá. Só recapitulando, deixa eu voltar aqui. Não, acho que eu não tenho lá. Então vamos lá. A gente tem 2 elevado a menos 1, que é o nosso 0,5. 2 elevado a menos 2, que é 0,25. 2 elevado a menos 3, que some. Você viu? Eu fiquei o tempo inteiro falando nada. Sou eu. Dois elevado a menos 4. E por aí vai. Ok? Então nós temos vários 2 elevado a menos alguma coisa, certo? E a gente precisa escolher o que a gente vai, que a gente pega. A gente tem que começar aqui pelo 2 a menos 4, concorda comigo? É o primeiro número que é menor que esse 0,1. Certo? E a gente soma ele com 2 a menos 5. Não chegou ainda no que é. A gente vai pegar e continuar fazendo mais outra coisa. Por isso que eu falei para vocês, o 0,1 vai dar um número muito grande de bits. E se você for fazer a conta na precisão toda, ele não está ali. Na hora de mostrar a redonda que funciona. Ok? Tudo bem? Então ele é 0,00345. Mais alguma coisa. Certo? O que a gente faz com esse cara? Um 1,1 vezes 2 a menos 4. Ok? Tem reticências aqui, né? Tudo bem? Ok? Aí a gente vem aqui 3,75. Esse aqui a gente já está um pouco mais fácil para a gente. 3,1,75. Por isso que eu coloquei 3,75. É mais fácil. Ok? Mas 3,25 seria 1,01. Ok? E aí o que a gente faz nesse caso aqui? Certo? O que a gente tem que colocar? 1,111 vezes 2 elevado a 1. Ok? Todas as vezes, Ramon, a gente tem que normalizá-los. Então, você tem uma representação, você tem que empurrar para normalizada. Essa aqui é a ideia geral. Pegou o número, move ele para normalizado. Certo? 0,3, vai acontecer algo muito parecido com o 0,1. A vantagem é que a gente já começa mais cedo, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, ele vai ser 2 elevado a menos 1. Depois a gente não pode colocar esse, mas pode colocar esse não, esse aqui, e continua. Essa é a ideia dele aqui. Então o que a gente faz agora? Certo? A gente faz vezes 2 elevado a menos 2. E o último aqui, 2 elevado a 20. Esse aqui é fácil. Certo? Esse é fácil. Tudo bem? Ok. Diga.
Você coloca 17. Vamos lá. Bom, vamos pegar aqui primeiro a parte inteira é problema para vocês? Vamos passar ou só a parte de cima? A parte inteira a gente faz desde que a gente sempre fez, né? Ok. A parte inteira a gente faz desde que a gente sempre fez. Quantos bits você tem na representação unidade? Aí está a sacada para você avaliar para vocês. Quantos bits você tem na mente? Então você vai transformar. Quando chegar no momento, a primeira divisão é igual você fazendo aqui. Você viu lá em cima ali, eu botei? Igual você fazendo na divisão 1. E assim, como eu posso falar esse cara, se eu puder, ele vai dar. Se eu puder, ok? Quando eu perguntei para vocês se a parte de é clara, vocês falaram que sim, é verdade? Ok. 2,57 você pega aqui. Você fala, é ok, agora você fala. 2,57 você pega aqui. Vocês falaram que é ok, lembra disso? Falaram? Falaram que era ok, não falaram? Falaram, né? E agora, não falaram? Vamos ver a produtividade. Quanto a velocidade levada aqui, se você tiver, vamos lá, pode fazer tudo separado. 2,37 vezes aqui é o número de constituições, 2,37 vezes o número de constituições aqui. Tem rádio para multiplicação, não tem problema se você gerar esses dois números. Ok? Honesto? Honesto, né? Você pode ter tabelas, se você quiser lá dentro da convenção, fazer busca de tabela. Ou, novamente, volta para o processo. Agora, ao contrário. Vai definir você quanto você acha que deve cuidar na hora que ele. E vai fotografar. Você tem que destacar. Igual a gente costuma fazer também para o mundo inteiro. A única diferença que eu disse para vocês é que eu tenho um número muito grande. E vocês estavam pensando claramente na cabeça de vocês, vocês disseram, ok, vai ser. Não, você não tem que ter. Pode pensar no número bem grande e pensar aqui, contando para lá. Então, realmente, eu também vai funcionar. Ok? Mas, e como é que você pode ficar? Quem faz isso aí para você? Se você digita isso no seu programa, seu calculador leu aqui, certo? Uma biblioteca de leitura leu aqui e representou no seu código binário já o primeiro construtor. Em algum momento a população não corrigiu. Se você leu com o STF vai fazer a correção para você. Quer ver essa notícia? Quando você for no STF, primeiro que você é legal. Só para te dar uma ideia, o limite do número do decreto é o contrário. O limite o caractere do decreto é o tamanho de todas as instruções. Ok? Imprimir o número formatado, você vai subir suas pastas. Então, você já coloca as coisas do mundo, existe um problema realmente, existe algoritmo, mas não é uma tarefa muito difícil fazer a correção de um lado para o outro. Sistemas antigamente costumavam usar representação para decimal. Isso não existe, as pessoas usavam PCB. Pegar tabelas de instruções. Você faz. Você tem a cada 4 dias, a cada 4 dias. Representa um dia, não é fácil você calcular. Essa é a ideia geral. Tudo bem? Mais comigo, convencido? A gente está
vai ver mais detalhes mais pra frente, quando a gente for mostrar o formato mesmo e falar direto sobre ele, tá? Ok? Mais perguntas? Temos mais perguntas sobre ponto flutuante? Não? Como é que você multiplica dois números de ponto flutuante? Eu não tenho perguntas, então eu faço. Melhor, como é que você soma dois números de ponto flutuante? Iguala os expoentes e soma as radices. E depois reajusta os expoentes. Então você sabe. Está incompleto. Primeiro você está somando, mas eu não falei se é sinalizado ou não. Sinal. Checa o sinal primeiro. Tudo bem? Iguala os expoentes, mas tem que ser um pouco mais preciso. Igual ao maior ou ao menor? Ao maior ou ao menor? Vamos lá, vamos tentar botar então. Ao maior, a gente já falou aqui. Ao menor. Depende do sinal. Eu gosto de depende. Vamos lá. Só que na resposta não tem depende. A gente vai igualar ao maior. A intuição é a seguinte, certo? Chega no caixa de supermercado hoje, quando a sua conta der R$100 e 1 centavo, pede ela para arredondar para 1 centavo. Ela está descartando o bicho do mesmo jeito, gente. Qual o problema disso? O problema é que na sua representação aqui, certo? Se você quiser igualar o expoente ao menor, certo? Vamos mostrar primeiro igualar ao maior. Igualar o expoente ao maior significa que você quer deslocar o número nesse sentido, não é verdade? Você vai botar mais zeros à esquerda dele e vai subir o expoente. Não é isso que você vai fazer? Zero entre ele e a vírgula e subir o expoente. Tudo bem? O que você pode perder de precisão? Você perde o bit menos significativo aqui, se você for perder. Não é verdade? Talvez 2 bits, 3 bits, mas sempre os menos significativos. Tudo bem, honesto, né? Agora, olha o contrário. Se você tiver que igualar ao menor expoente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que diminuir o expoente e deslocar o número para cá. Quais bits que vocês vão perder? Exatamente o que você está tentando convencer a caixa do supermercado. Ela não vai te ajudar. Certo? Você vai perder o bit mais significativo. Não vão deixar para você. A pessoa que está lá, funcionário do supermercado, não vai deixar você arredondar para 0,1. Ok? Entenderam a intuição? Então você tem que igualar ao menor. O implícito aparece. Você precisa fazer isso, ele vai aparecer. Igualar ao maior expoente, isso significa que algum deles vai aparecer. Toda vez que você entra dentro do processador, ele ganha vida no prejuízo. Assim, mais fácil. Então o implícito já apareceu para você. Okay? Tudo bem? Sim, ele fica deslocado. Existe o que a gente chama de representação não normalizada. Quando você vai fazer conta, você cai, você normalmente não tira um dos números da normalização e o seu resultado muitas das vezes também não está normalizado. Certo? Então, para fazer a soma, você tem que deslocar um deles. Um vai estar normalizado. Mas aí você pode somar bit a bit. E você faz com o expoente e ajusta se você, na hora, tentar normalizar de novo. Então, o ajuste do expoente é feito na hora de normalizar o resultado. Certo? Dá para notar que você pode somar dois números e aparecer mais bits da esquerda ou subir bits da esquerda se for subtração. Ok? Isso é plausível de olhar. Então, você pode ter que deslocar bastante para a direita ou para a esquerda. E ajustar. Além disso, se você quiser fazer uma multiplicação, o que você faz? Multiplica, mantise e soma o expoente. Somar o expoente, como é que faz para somar o expoente? Parece simples, vamos lá. Soma, né? Soma. Certo? O que é o soma? Qual o problema do soma? O expoente está ali, está deslocado de 127, tá? Então você vai ter que somar, então você vai ter que tirar o 127. Você pode tirar o 127 duas vezes, somar os caras e botar o 127, ou prestar atenção que eu tirei 2 e somei no final, e só tirar um 127 e somar os dois. Ok? Aí o resultado vai dar correto para você. Tem que só tomar cuidado com a representação, tá vendo? Não é um problema do diferente que você sabia fazer. E aí tem uma coisa bem legal. A gente pulou a parte disso, de multiplicar binários. Como é que você multiplica o número binário lá no filho? Como é que você faz um multiplicador binário?
boa parte do número. Vai ter que multiplicar, certo? E a gente vai fazer um rádio de multiplicação. Tudo foco desse capítulo, tá? Tudo foco desse capítulo. Ok? A gente vai pegar um rádio de multiplicação. Esse rádio de multiplicação, ele exige muito da gente. Ele exige tabuada de 0 e de 1. Aí de lá, o que você faz então? Como é que você faz multiplicação de 0 e 1? Exatamente aquela multiplicação que você aprendeu na escola, bem lá no início, na fila do tabuado que você viu. Bota o número binário, bota o outro embaixo. Você faz. Se tem 0 aqui, vai dar 0 embaixo. Se tem 1, você multiplica todo mundo. Então, multiplica todo mundo. Então, é um processo quase de multiplicar ou não multiplicar. Tem vezes que não dá. Vai ver isso mais detalhes na próxima aula. Ok? Mais dúvidas, mais perguntas das construções de alimentação numérica? Muito grande e muito pequeno. O que vai acontecer? Muito grande é o outro sobe. Muito grande ganha e o muito pequeno sobe. Ok? Esse é o problema de precisão de ponto flutuante. Você deveria tentar usar double se isso é um problema para você. Também você minimiza esse fato. Ele fica trabalhando com as duas partes. Precisão dupla tem mais bits, mas para poder usar os mais bits para mais precisão. Não dá para virar um número só. 2x64 é muito menor que 2x24. Ele faz do mesmo jeito. Eles são simples e dupla, só que com um pouco mais de bits. Sim. O que ele vai fazer nesse caso? Você tem dois pedaços de 32 bits. Você está me perguntando se eu uso. Você tem um multiplicador de pontos flutuantes, só que faz as duas contas, ou você tem um para cada um? É isso? Ou não? Como é que ele faz no numerosal, no registrador de 64 e vai trabalhar com ele. Na verdade, não no de 64, no de 53, outro de 11, outro de... Dentro do processador, você precisa dessas barreiras de potência de 2. Tá? Você pode quebrar a vida que você tem. Ok? Tudo bem? Senhores, só para a gente fechar aqui, eu estou com o resultado dos testes aqui para vocês. Como é que vocês foram? Por quê? Hein? Estava difícil? O que houve? Suponha que você tem um monte de números maiores que 1. Tira a média deles. Vai dar maior que 1 ou menor que 1? Como é que pode aparecer esse TI menor que 1 lá naquela prova? Em que momento eu dei algum número menor do que 1? Você fez a média ponderada? Como é que a média ponderada de números estritamente maiores ou iguais a 1 pode dar menor que 1? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Existiram dois tipos de erros na prova, certo? Dos testes. Um, que é o mais interessante, que eu gosto dele, certo? Eu vou falar aqui. É um erro explícito de conta com base no enunciado totalmente correto. Eu exagerei, porque é claro que a pessoa não fez isso tudo. Certo? Esse tipo de erro aqui, muitas das vezes eu relevo, certo? A maior parte das vezes eu relevo. Eu não dou a nota toda, eu tiro um deltazinho, mas eu relevo esse tipo de erro. Como eu falei para vocês, não precisa trazer calculadora, certo? Teve gente que colocou coisas e caiu em outros lugares lá, colocou o resultado como 14 sobre 11, pode botar fração, certo? Ou, mais legal, nunca, assim, você coloca 0,7 sobre 0,55, fração com decimal, não tem problema, certo? Eu não estou preocupado com essa parte, certo? Tentou fazer a conta, chegou lá, esse tipo de caso aqui, certo? Eu dou um ponto. Você vai ganhar um ponto ali, você vai ganhar boa parte do ponto pelo menos, certo? A maior parte
parte do ponto que você vai ganhar por causa disso aqui. Isso aqui não é isso aqui que eu estou dizendo. Eu espero que isso seja só um lado. Acontece e eu tento dar exatamente a mesma pontuação para todo mundo que faz erros parecidos. Agora, existe uma outra coisa interessante. Isso aqui não dá para poder trabalhar, certo? O que você faz? O resultado tem que dar 2. Existe uma conta que dá 2. Tudo bem? Certo? Aí você vem aqui embaixo e faz. Isso aqui não vai ganhar certo. Ok? Isso aqui não vai ganhar certo. Você não fez a conta certa. Você não partiu dos dados certos. Você não pegou os elementos certos. Você pegou números aleatoriamente no seu teste e conseguiu, coincidentemente, dar um número certo. Foi sorte. E desculpa, não foi nessa prova que você viu nesse teste. Isso aconteceu também. Então, a resposta está correta. Teve um caso lá onde batia várias vezes. 2 erros viravam um acerto. Eram 2 erros. Ok? Ganharam 2 erros. E existe um outro tipo de coisa que é o conceito. Como a média de números maiores do que 1 pode dar menor do que 1. Vocês conseguem notar essa diferença? Se desse um CPI negativo, vocês teriam notado? Pode dar CPI negativo? Hein? Não. E esse processador podia dar menor que 1? Todos os dados eram positivos. Todas as instruções dele gastavam do mínimo consigo. Não é isso? Não tem nenhuma instrução que gastava menos consigo. Então dá para dar resultado menor que 1. Então tem essa parte aqui. Essa foi a ideia geral, certo? Esse foi o ponto geral. Ficou um pouco mais de conta do que eu estava prevendo para vocês, certo? Eu fiz um ajuste meio em cima da hora e aí eu acabei desbalanceando um dos números lá, que eu tentei facilitar uma conta e aí a outra lá para frente atrapalhou tudo, ok? Então, quem não deixou, muita gente deixou conta denunciada, não tem problema, eu fiz a conta. Muita gente colocou aproximado, o que significa que o cara não chegou exatamente no número que eu coloquei no meu aqui. Ele usou esse número depois e aí variou um pouquinho, mas isso aí eu considerei sem problema. Certo? O que eu quero mostrar é que aquele caso que eu mostrei no slide anterior é um caso que a pessoa errou uma conta. Está muito claro que ela errou uma conta. Certo? Enunciou todo. Pensa aqui, né? Qual a diferença entre a pessoa que escreveu 1,6 aqui, desse jeito, entre essa resposta e essa resposta? A de cima está certa, a de baixo está errada. Certo? Entenderam por quê? Porque a de baixo não me falou o que está feito. A de baixo não me mostrou o que fez. Tem também o contrário, tá? Tem também o contrário, certo? Respostas textuais, algumas ganharam pontos porque estavam bem corretas, bem detalhadas. Então, vamos falar, o processador que vai ter o maior MIPS é o processador que vai ter o maior número de segurança. Concordo. Perfeito. Eu não ganhei um ponto, porque eu pedi qual né? Ok? Então, parece uma brincadeira, mas algumas pessoas olharam mais para a definição do que certo para fazer aquela conta. Mas tem gente que virou e falou assim, não, MIPS é dado desse jeito. Então eu posso pegar, olha, o primeiro processador tem isso, o segundo tem aquilo, o cara não fez a conta. E olha bem, logo, obviamente, esse processador tem um MIPS, mostrando claramente o motivo dele. Ótimo, isso aí ganhou. Então não é a questão da conta, é a questão de você me mostrar o que você fez. Tudo bem? Sem mais delongas. Só um detalhe. Sem nenhuma ordem específica. Eu gosto de avisar isso, porque tem gente que fica tentando adivinhar.